Graça e paz, amados. Eu sou Ana Cristina, casada com o João Bosco, e junto nós temos um filho, o Samuel, de 3 anos. A Vanesca é minha discipuladora e o João é discipulado pelo Jamerson. Eu faço parte da Rede Vermelha, tenho uma célula em casa e somos vice-líderes. Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho de infertilidade. Eu me casei em 2002. E depois de alguns anos, nós decidimos ter filhos. Parei de tomar a medicação e procuramos um médico para saber se estava tudo bem. Foi aí que eu descobri que eu tinha síndrome do ovário policístico. Só que o médico me disse que isso não era nada grave, que dificultaria de engravidar, porém não seria impossível. Eu esperei por alguns anos e nada aconteceu. Passei por outros médicos e sempre a mesma história. Eles diziam que eu era muito ansiosa e por isso não conseguia engravidar. Depois de muitas tentativas, nós procuramos o pastor e conversamos com ele do que estava acontecendo. E ele nos indicou um casal da igreja que já havia feito um tratamento para nos orientar. Foi o que nós fizemos, o Vinícius e a Andréia. Eles contou a experiência que tiveram e como foi o tratamento deles. A partir daí, nós fomos também para o médico em Maringá fazer esse tratamento. Quando chegamos lá e contamos toda a história do que estava acontecendo aqui, do que tinha acontecido, ele imediatamente disse que eu tinha endometriose. O médico pediu para que eu repetisse alguns exames. Quando eu levei os resultados para ele, ele confirmou mesmo, a doença, apesar de ser uma doença de difícil diagnóstico. Pediu uma cirurgia, que foi negado por 3 vezes pelo plano de saúde. Nesse tempo que foi negado, eu decidi passar por um gastro aqui da cidade que tinha começado a fazer essa cirurgia também. Já que foi negada em Maringá, talvez poderia ser feita aqui em Paranavaí. Quando parei para conversar com ele, ele perguntou o que estava acontecendo, eu contei e falei para ele que queria fazer a cirurgia de endometriose. Ele olhou para mim e falou que eu tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, que eu estava muito gorda, que eu precisava perder 35 quilos, que se eu fizesse a cirurgia da endometriose como estava, poderia engravidar 10 vezes, que perderia 10 filhos. Essa palavra me deixou muito triste. Eu cheguei em casa, conversei com meu esposo, mas ele disse para eu ficar tranquila, que a resposta viria do Senhor. Nessa época, Eliane do Fabrício era minha manicure. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela me perguntava de como estava o tratamento. E um belo dia eu cheguei lá e ela perguntou: Ana, como que está o tratamento? Eu disse como estava e ela falou assim: Ana, faz um propósito com Deus. Eu disse: nossa, já fiz tantos propósitos. E o assunto morreu, a gente começou a conversar sobre outras coisas, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E quando eu cheguei na minha casa, eu decidi entrar no quarto e fazer um novo propósito. Foi aí que eu falei com Deus, sinceramente: Senhor, se o Senhor me der um filho e for homem, eu darei o nome de Samuel. Durante o tratamento, teve uma conferência aqui na igreja e veio um pastor, Jonathan Bragato, orava por cura. Ele chamou quem tinha dificuldades, alguma doença, para ir à frente, que ele ia estar orando. Eu cheguei lá na frente e ele me perguntou: o que você quer? E eu disse para ele que eu queria ter um filho, que eu era infértil. Ele me disse: pode sentar no seu lugar e preparar o enxoval, que daqui a 1 ano você terá o seu filho. Depois que eu fiz a cirurgia de endometriose, não foi suficiente para engravidar. A gente continuou fazendo a indução de ovulação. Depois de algum tempo fazendo essa indução, que é um tratamento desgastante emocionalmente, psicologicamente, principalmente financeiramente. Eu cheguei em casa um dia depois dessa indução e conversei com meu esposo, que eu já estava bem cansada desse tratamento e que já estava precisando de uma pausa, dar um tempo desse tratamento para a gente começar tudo de novo. Aí ele falou: tudo bem, se você decidir assim, tudo bem, vamos orar a Deus. E nós decidimos parar o tratamento. Foi aí que eu decidi fazer uma oração muito sincera a Deus. Não que eu não orasse antes, eu orava, mas naquele dia eu decidi entrar no meu quarto e falar com Deus. Foi um momento de muito pranto, muito choro, mas que se o meu sonho não estivesse alinhado ao dele, que ele arrancasse esse desejo do meu coração, porque eu não queria viver frustrada e nem invejando nenhuma mulher que estivesse grávida ou com uma criança no colo.
mas que eu pudesse viver naturalmente com o fato de não poder ser mãe. 45 dias depois dessa oração que eu fiz a Deus, eu peguei o resultado de gravidez positivo. Eu estava grávida de 6 semanas, ou seja, o Senhor me concebeu esse filho no dia em que eu fiz a oração. Deus me agraciou com a maternidade, me fez me sentir uma mulher realizada e hoje sou mãe. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela maravilha que Ele fez na minha vida. Agradeço essa igreja que orou comigo em muitos momentos difíceis. Falo também para as irmãs que estão passando pelo que eu já passei, que não desistam. Confiem tão somente no Senhor. Tem muita coisa que o Senhor permite que seja para o médico dessa terra, mas o que eles não puderem fazer, o Senhor fará. Se for milagre que você está precisando, o Senhor vai te dar em nome de Jesus.